Sem mais delongas, Felipe nos deixou. Sua ausência trouxe um grande vazio. Gostaríamos que ele não tivesse partido e que ainda estivesse entre nós, mas infelizmente a realidade é outra. O impacto inicial da perda é muito dolorido. Com o tempo a dor se acomoda, mas está sempre ali. Pergunta predominante entre os admiradores do cabeceio de Felipe: qual é a atitude certa diante do irreversível? Luto, conjunto de reações diante da perda, normalmente associado com a morte. Morte, a grande certeza da vida. Desde o dia que nascemos nos preparamos para a morte, e ao encontrá-la, descobrimos não estarmos preparados. Ainda não inventaram o antídoto para curar a dor que chega com a morte. A tão desejada resignação chega em doses homeopáticas no tic-tac do relógio. Só o tempo tem a força de cicatrizar as feridas. Morte, o maior dos nossos medos e também protagonista do nosso imaginário. A forma de conceituá-la depende do ponto de vista e do que cada um acredita. Existem os que a encaram como o terror, a caveira, a figura do ceifador. Outros a veem como uma passagem, o cumprimento de uma fase, evolução. Morte cercada de simbologia. A roda de Dharma, um exemplo, símbolo dos caminhos da iluminação. Sem esquecer a roda de Sansara, simboliza a reencarnação. Reencarnação essa questionada pelos ateus. Já os cristãos acreditam na vida após a morte, simbolizada principalmente pela ressurreição de Cristo. Materialista acredita ser a efemeridade do presente. O que foi já não é, e o que será ainda não é. Para eles, quando estamos vivos, é a morte que não está presente. O contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos. O agnóstico não se atreve a entrar no mérito. Ele defende que a razão humana é incapaz de prover fundamentos racionais suficientes para justificar a afirmação da existência de um Deus ou a inexistência. O mesmo vale para a vida após a morte. Única certeza: vida e morte se complementam. Morrer pode significar o início do renascer, do voltar a viver. Como nascer, tranquilamente pode determinar o início do preparar-se para morrer. No conflito contraditório das diferentes colocações, há certeza: nada sabemos sobre vida, muito menos sobre morte. E ao nos depararmos com a perda de quem amamos, vem a certeza. Seja qual for a verdade, se é que ela existe, está muito distante da nossa limitada compreensão. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é: membros do KBC acreditam na vida após a morte. Caso contrário, não existiria razões para realizar o trabalho que realizam. Procuram levar luz a espíritos que estão nas trevas e não conseguem seguir o seu caminho. Espíritas apontam várias razões para o impedimento. Entre elas, por mais incrível que possa parecer, está o excesso de amor, o não aceitar a separação. Pessoas que aqui ficam sofrem com a partida de quem foi. O amor que sentimos, levamos ao partir. E diante dessa dor percebida de quem ficou, ao invés de seguir o seu caminho, a pessoa que deixou esse mundo fica presa, querendo voltar e amenizar a dor de quem ama. Essa dor, muitas vezes recheada de egoísmo, é normal no ser humano. Mas nem tudo que é normal é aconselhável ou saudável. E agora, o que fazer se não há como esquecer? Acreditamos que a resposta está na sutileza das entrelinhas.
Esquecer como se nunca tivesse existido? Jamais. Manter preso entre a gente? Antinatural. Devemos mantê-los vivos na memória de cada um, lembrando o que eles realmente representaram. Os clubes do futebol deram um exemplo. Basta ver a história do Grêmio Futebol Porto-Alegrense e do São Paulo Futebol Clube. Uma lição a ser seguida. Ademar Ferreira da Silva, atleta olímpico, salto triplo. O primeiro bicampeão brasileiro em Olimpíadas. Atleta do São Paulo, grande estrela do clube. Sua partida prematura deixou uma grande lacuna no Morumbi. O São Paulo o deixou seguir a sua trilha, mas colocou uma estrela a mais na sua camisa. Então, toda vez que a pessoa olhar a camisa São Paulina e perguntar que estrela é essa, Ademar será lembrado. Everaldo Marques da Silva, lateral esquerdo do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, tricampeão do mundo no México com a seleção brasileira. Outro a partir de forma precoce, vítima de um acidente rodoviário. A arte do existir exige continuidade mesmo diante da dor. Grêmio e Everaldo, cada um seguiu o seu caminho, mas continuam unidos. Everaldo jamais será esquecido, pois também se transformou numa estrela colocada na camisa tricolor. Felipe foi grande, se tornou maior e segue o seu caminho sendo gigante. Escreveu sua história com alegria, amor, carinho. Uma pessoa do bem em todos os sentidos. Não há como negar, Felipe hoje não possui mais o seu corpo. Deixou de pertencer à espécie humana. Céticos talvez não admitam que se tornou um espírito, mas todos concordarão. Felipe hoje é uma lenda. Não sairá mais nas madrugadas para realizar investigações junto com o KBC. Mas sofá de pobre ousa deixar uma sugestão. Imortalizar a sua memória estampando no escudo do KBC o seu maior legado. A frase, sem mais delongas.